Olá, no programa de hoje o papel das políticas sociais no Estado brasileiro. Como as iniciativas governamentais atuam para garantir direitos previstos na Constituição e quais os impactos delas para a população. Eu converso com a professora de Ciência Política da UFMG, Natália Sátiro, autora e uma das organizadoras da trilogia Descomplicando Políticas Sociais no Brasil, em lançamento pela editora da Universidade Mineira. Natália, muito bem-vinda ao Mundo Político, um prazer recebê-la. Muito obrigada, Marco, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Natália, quando e como surgiu essa ideia coletiva de pesquisadores de fazer uma trilogia sobre políticas públicas no país, abordando aí todas as nuances e complexidades delas? A necessidade nasce de um incômodo de, há muito tempo, eu e meus colegas, principalmente a professora Eleonora Cunha, de quando a gente está em sala de aula ou em qualquer outro ambiente, de entender o quanto que as pessoas são pouco conscientes da quantidade de políticas sociais que elas recebem. Se eu faço uma enquete rápida numa sala de aula, assim, liste quais as políticas que vocês conhecem, dando nomes, as pessoas conseguem colocar muito pouco no papel, mas se eu passo uma lista como se fosse um survey, um questionário, as pessoas se descobrem, independente da classe econômica, recebedoras de muitas políticas sociais. E aí o livro nasce dessa intenção de levar um pouco mais de informação numa linguagem que não é acadêmica. O diferencial dessa trilogia é porque eu chamei os colegas para escrever numa linguagem que qualquer um entenda do que está se tratando. Pois é, esse é um aspecto interessante, porque a Constituição de 88 é conhecida como Constituição Cidadã. E aí, passados mais de 30 anos, ainda haver uma incompreensão, né? O que leva a isso? Leva à falta de conhecimento do quanto que, desde antes do nosso nascimento até depois da nossa morte, a gente recebe proteção do Estado. Então as pessoas não têm essa clareza, né? Assim, a gente precisa antes da gente nascer tem pré-natal, tem uma série de consultas para saber se o bebê e se a saúde da mãe está ok, assim como em todo o ciclo da nossa vida. E quem já passou por alguma perda na vida de uma pessoa querida e próxima, sabe o custo que é um funeral. Então, se uma pessoa não tem condição, o Estado tem que dar conta disso. Funeral aí. Exatamente. Então, por toda a nossa vida, o Estado está por ali. A gente só não tem muita consciência disso. E a Constituição, ela é importantíssima. Não é à toa que ela tem esse nome carinhoso, porque ela muda os paradigmas de proteção social. Até ali, só recebia proteção social quem estava vinculado ao mercado de trabalho. A Constituição fala, olha, todos, primeiro, ela é uma Constituição democrática, todas as pessoas, os adultos, homens e mulheres, têm o direito ao voto, isso faz muita diferença no ambiente democrático, e ela passa a deixar muito claro que não só os que estão vinculados ao mercado de trabalho, mas todas as pessoas, inclusive as pessoas mais pobres, necessitam de proteção e terão este direito. Certo? E aí coloca muito claramente, por exemplo, idosos e pessoas com deficiência em extrema pobreza precisam de uma proteção. Eles são incapazes de ir para o trabalho para uma vida independente. Então precisam de uma proteção específica. As crianças precisam de proteção. Então muda a configuração, inclusive reconhecendo saúde como um direito universal e assistência social, que antes era vista como filantropia, passa a ser entendida como política pública, ou seja, não é caridade. É dever do Estado e direito de todo cidadão ser protegido. Natália, agora essa não compreensão, de políticas públicas que vocês detectaram, ela ajuda a criar um sentimento antipolítica, anti-Estado que reverberou, inclusive, eleitoralmente nos últimos anos no país? Não tenho dúvida, porque na medida em que você acha que não está recebendo nada do Estado, começa uma relação de desconfiança. Para que exatamente eu estou pagando imposto? E, na verdade, as pessoas nem têm consciência do tanto de impostos que pagam e do quanto custa esse imposto na vida delas, né? Assim, tem uma ideia genérica de senso comum de que é muito, mas também não tem noção de como que isso reverbera para o seu próprio bem-estar. É fato ou mito que o país tem uma carga tributária muito elevada que não entrega serviços correspondentes? Depende de como a gente lê, mas a maior parte das vezes é um mito.
Porque se a gente compara com países como a Dinamarca ou países europeus, a gente paga muito menos. E aí a gente não pode generalizar. Tem algumas políticas que a gente recebe muito bem, mas tem outras que não recebe. Por quê? Porque os nossos impostos, além da carga tributária, a forma como ela reverte para o cidadão é muito diferente. Então, em países como a Dinamarca, que o percentual é altíssimo de imposto, os impostos são progressivos. O que é a progressividade e a regressividade dos impostos? No Brasil, os nossos impostos são muito regressivos. As pessoas que têm menos poder aquisitivo pagam proporcionalmente muito mais de imposto do que uma pessoa mais rica. Então, ela não só... e como a maior parte dos impostos são indiretos, ou seja, está no pacote feijão, está nos nossos alimentos, por exemplo, que foi uma grande mudança dessa primeira fase da reforma que a gente teve agora. Estamos com a reforma tributária para tentar encarar esses problemas. Será Exato. que essa parte vai ser exitosa aí de uma tributação mais justa? Eu espero que sim, né? Assim, eu sou bastante otimista, porque esse é um aspecto central. Quando a gente fala de produção de bem-estar na população, a gente sabe que não são só as políticas sociais, nós temos que pensar nos aspectos econômicos, nos aspectos das políticas sociais e na tributação. Então, ela é essencial. Sem isso, a gente não consegue fazer uma sociedade mais justa. E tem muitas coisas sendo modificadas nessa reforma, mas também tem muitas concessões sendo feitas. Então a gente vai precisar esperar chegar ao final para entender de verdade qual o impacto. Natália, pesquisadores do IPEA e de outros institutos, né, têm falado sobre um desmonte de políticas públicas que marcou o país nos últimos anos. Como que isso impactou os servidores e a própria população? Sua pergunta é muito importante, porque nos últimos 7 anos, desde a crise de Dilma, é importante ressaltar que quando você tem uma crise econômica, isso impacta não só nas contas, mas no bem-estar da população. No entanto, com a entrada de Temer, nós tivemos não só uma diminuição de orçamento, mas uma mudança da proposta das políticas. Quem, de fato, será protegido e o quanto que será protegido. E aí a gente viu um desmonte real, não só por uma questão fiscal, mas por uma questão do formato, ou seja, políticas mais neoliberais. Teto de gastos foi uma grande mudança. As pessoas têm uma crítica muito grande ao governo Bolsonaro. No entanto, o teto de gasto é o primeiro grande flexão na trajetória anterior, porque ali ele determina as próximas 5 administrações federais tendo um teto muito menor, ou seja, marcado pelo de 2016, que já foi de uma série histórica muito menor e, portanto, impossibilitando o investimento em políticas sociais. Vamos tentar falar então de algumas delas de forma mais específica. Quando se fala em políticas de transferência de renda e redução da desigualdade, vem à tona o Bolsa Família, né? E vozes críticas sempre levantam a questão de que seria preciso ter portas de saída mais efetivas ao programa. Quais são os efeitos mensuráveis dessa política, Natália? E se resolver a pobreza também só com crescimento econômico é possível no Brasil? Não é possível nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Isso é uma visão muito específica. Claro que o crescimento econômico faz milagres, mas ele sozinho, né, que é a estrutura produtiva do capitalismo, ela vai deixar uma série de cidadãos, por exemplo, as crianças, as pessoas sem capacidade para o trabalho, seja por doença, seja por uma questão temporária ou permanente. Então vai ser sempre necessário cuidar da população como um todo. E tem 2 tipos de políticas. Políticas protetivas, que determinam essa primeira proteção. Então, a saúde, é necessário garantir saúde para que todos sejam produtivos no mercado de trabalho e que ele retorne para a gente. Mas também tem um outro tipo de política que a gente chama de investimento social, que é para garantir a igualdade de oportunidades. Então, tem que ter educação de qualidade. Então tem um conjunto de políticas que são necessárias para garantir o crescimento econômico.
Outros países que estavam iguais a gente, por exemplo, a Coreia do Sul, na década de 60, tinha o mesmo padrão de crescimento do Brasil. E lá foi feito um grande investimento em educação, para dar um exemplo só, certo? E aí a gente consegue ver nos gráficos o crescimento econômico da Coreia. Claro que dessa forma é simplificado, mas é exatamente isso. Não existe o crescimento econômico sem o investimento na capacidade produtiva das pessoas, né? Uma sociedade muito educada e saudável é uma sociedade mais produtiva. Políticas sociais, para chegar na questão da economia, políticas sociais que permitam, por exemplo, políticas de família. O que são as políticas de família? São aquelas que ajudam, são vários tipos possíveis, inclusive transferência, vou chegar nela. Mas as políticas de cuidado, que permitem que o Estado ou que o mercado, ou seja, regulação de alguma forma para prover creche, permite que as mulheres vão para o mercado de trabalho. Mais pessoas no mercado de trabalho, a gente tem mais produção, mais produtividade e, portanto, mais rendimento econômico. Então, essas políticas ajudam no crescimento da economia. É uma retroalimentação, certo? Assim, quanto mais políticas a gente tiver que protegem e que permitam que as pessoas estejam saudáveis e produtivas, mais retorno a economia também tem. Agora, pelo desenho da nossa pirâmide, dá para pensar em se abrir mão de programas de transferência de renda? Não é possível, porque a gente deixa uma parte da população. Nós vimos nos últimos anos, se a gente pega os últimos 20 anos para fazer um recorte, a gente viu como é lento a construção de proteção social e como é bom e seguro para todo mundo não ter ninguém passando fome nas ruas, não ter tanta desigualdade, porque aí tem menos violência. Então é importante para todo mundo. E a gente também viu a destruição disso, o que causa para todos nós no dia a dia, certo? Não só para a classe média, mas para as pessoas também mais ricas e para os mais pobres. A gente vê, e aí chego na sua pergunta, que são as transferências de renda. É muito importante, essa ideia de porta de saída é uma ideia de que as pessoas têm um tempo para sair da pobreza. E não se sai da pobreza em 1 ano, 2 anos. Pobreza é alguma coisa que se lida com ela numa geração inteira. Você garante todas as crianças bem alimentadas e nutridas, garante uma boa escola, garante frequência na escola, garante uma família bem assistida, e essa geração vai entrar de forma diferente no mercado de trabalho. Então, é ilusório pensar que em 2 anos se resolve uma pobreza que é estrutural, né? A gente precisa de pensar na mudança estrutural das coisas, e isso leva um tempo, né? Leva uma geração inteira. Se você tem uma geração, hoje, nas últimas pesquisas que saíram ano passado, 58% da população nossa tem algum tipo de insegurança alimentar e nutricional. É dramático, né, o quadro? É dramático. Isso implica que, se for uma insegurança moderada e leve, as consequências serão terríveis, mas serão passíveis de solução em médio prazo. Mas se for muito grave, como a gente viu, por exemplo, nos Yanomamis, e na verdade tem uma parte considerável da população sofrendo essa insegurança grave, nós estamos falando de uma má formação em toda a primeira infância. Portanto, depois não tem como resolver as sequelas que poderão ficar. E a miséria está muito visível nas ruas ainda, né, Natália? A gente tem visto aqui em Belo Horizonte mesmo, nas esquinas, né, população de rua ali muito vulnerável, crescente nos últimos anos, parece que não diminuiu ainda nesses primeiros meses do novo governo. Porque não tem como diminuir, né? Assim, a política pública não é mágica, não é milagre, é um processo, né? Um processo de construção de bem-estar na economia. Então a economia precisa de crescer, é necessário, é requisito, certo? Assim, sem gerar dinheiro, riqueza, o país não consegue investir na proteção dos seus. Então é um requisito, mas a construção das políticas, na sua pergunta anterior do desmonte, o desmonte foi dentro das burocracias de todas as políticas. Então tem todo um processo de colocar a casa em ordem, que numa mudança comum de governo já é um processo lento. Em mudanças tão radicais como a gente acompanhou,
né, desde janeiro, e entendendo a gravidade do que foi do desmonte. Tem pesquisas que mostram, da Gabriela Lota, por exemplo, que mostra a destruição na burocracia e o efeito na saúde dos servidores públicos federais, por exemplo. Assim, então, até reconstruir isso e reconstruir os sistemas de proteção na saúde, até na educação, na assistência social, até mesmo... Fizemos uma entrevista com a Gabriela Lota aqui no programa, inclusive, sobre isso. Pois é uma pesquisa fenomenal dela que nos mostra as consequências de tudo isso que foi feito. Mas eu queria ressaltar que até mesmo... Por exemplo, as pessoas sabem que agora uma aposentadoria está gastando mais de ano para sair. Por que isso? Porque com todas as políticas que foram feitas, nós perdemos quase a metade dos servidores do INSS. Então, a capacidade de entregar a política pública diminuiu em políticas que eram inimagináveis que isso acontecesse. Certo? Vamos falar um pouquinho de educação. Você já até tocou na questão, né, que é um dos grandes desafios para a evolução social e econômica do país. Mas quais que são as experiências mais recentes nesse setor que são exitosas e os pontos que continuam ainda críticos, né, que precisam ser atacados? A educação é alguma coisa muito extensa, né? A gente pode falar desde a primeira infância, ali, o infantil, o ensino fundamental, a educação de ensino médio e a universidade. Uma experiência extremamente exitosa tem sido o estado do Ceará. O estado do Ceará, o que ele promoveu? Ele promoveu uma articulação interfederativa, ou seja, entre todos os municípios, e colocou universidades, organizações internacionais para fazer com que escolas fazem a prova, né, os alunos todos fazem a prova, e ele engaja tanto os alunos, professores, diretores, em ir bem nessas provas. E as escolas, e aí faz um ranking, as escolas que vão que ficam melhor posicionadas no ranking, para receber um prêmio, elas precisam topar, fazer um pacto de apadrinhar uma das escolas que foram piores no ranking. E ensinar e ajudar a que aquela escola se programe para oferecer um ensino de melhor qualidade. E se a gente pega os gráficos, são maravilhosos, porque a gente vê que em 5, 7 anos, o Ceará começou a ser, de fato, um das que domina os rankings nacionais de né? proficiência em todas as áreas. Portanto, é muito possível, né? Isso para falar da educação básica. Mas dentro da universidade, com o Reúne, que foi a expansão das universidades para lugares que antes não existiam nada, em termos de presença de universidade, e a inserção de cotas, trouxe para a universidade uma população e trouxe diversidade. E tem muitos estudos que mostram que, uma vez dentro e garantindo a capacidade de permanência, os alunos cotistas têm desempenho igual aos não cotistas. Então, isso tem um impacto na sociedade muito grande, né? Assim, a cor da minha sala de aula 10 anos atrás era uma e hoje é outra. Não tem como não pensar que isso não está provocando um impacto em toda a sociedade. No campo da saúde, né, também é uma área muito emblemática. Como que você crê que a pandemia ela afetou a visão da sociedade sobre o SUS, né, o Sistema Único, que por vezes era muito criticado, mas que oferece uma gama, né, bastante complexa de serviços à população? A gente tem que se orgulhar muito do SUS, né? A gente tem o hábito de falar mal de todas as nossas políticas, das nossas escolas, mas somos um país continental. E não existe em lugar nenhum do mundo um sistema tão grande que atende a uma quantidade de gente tão grande igual ao Brasil. Claro que tem outros países com população muito menor que atende muito bem também. Mas do tamanho só existe o SUS. E ele atende virtualmente a todos os 200 milhões de habitantes que nós temos. A pandemia deixou claro, inclusive para as pessoas mais liberais, que um sistema de saúde é absolutamente necessário. A gente vai desde o Plano Nacional de Imunização, que essa semana, dia 18, completa 50 anos, até
até os procedimentos mais complexos. E é muito importante agora, por exemplo, com o transplante de órgãos do Faustão, as pessoas entenderam que tem uma parte de saúde, e eu digo, as mais complexas e caras, só o SUS faz. Então, ela protege de fato. Hoje, todo mundo, independente da classe, do gênero, da etnia, consegue imaginar o que seria a pandemia sem o SUS, certo? Então, é um aprendizado, e eu acho que isso tudo é um aprendizado para a democracia, certo? Assim, o que seria de nós sem um sistema de educação para todo mundo? O que seria, né? Qual que é o impacto no mercado de trabalho? Porque é disso que nós estamos falando, não só na vida pessoal, mas para o mercado de trabalho, certo? Assim, uma montadora ou uma grande indústria só vai para uma área se o prefeito ou os prefeitos da região convencerem essa montadora que tem recursos humanos bem formados. Então, educação é alguma coisa importante para o crescimento econômico. Saúde é uma coisa importante para todo mundo, e hoje a gente consegue entender que ela é importante para nós individualmente e também para a população como um todo. Outro aspecto relevante abordado no livro, que eu acho muito importante a gente tocar nessa entrevista, é a participação popular, até por causa dessa incompreensão das políticas públicas, né? Como que quem nos assiste, né, pode entender as oportunidades que ele tem de influenciar em políticas públicas? É através de quê, né? Aí entra o papel dos conselhos, das conferências. Queria que você falasse um pouco disso. Essa participação popular é um princípio que vem na Constituição. Claro, a gente saía dali de uma ditadura e uma das intenções é assim, todo mundo quer participar, e é mais do que o querer, é a necessidade. Por quê? Porque existe uma construção da própria cidadania. Quanto mais a gente participa dos espaços, dos conselhos, das conferências, a gente aprende como que funciona o Estado, como que funcionam as políticas sociais, e a gente aprende que a gente também tem capacidade, que o nosso voto é forte. Certo? Então, os espaços de participação, os conselhos municipais, por exemplo, eles têm capacidade deliberativa, eles podem e devem fiscalizar as contas. Então, a lei municipal que o prefeito tem que fazer para o orçamento seguinte, ela tem que ser aprovada pelo conselho. Então, não é simplesmente um conselho consultivo, tem conselhos consultivos também, mas é importante que os cidadãos e as cidadãs entendam e participem, porque isso faz diferença na forma como as políticas vão ser pensadas. E a participação das organizações da sociedade civil na execução de políticas públicas, né? A gente tem visto isso crescer também no Brasil. Na sua avaliação, tem funcionado bem ou mal? Elas são importantes. A gente não tem como prescindir das organizações. Posso dar um exemplo. O que acontece é que elas não podem ser o carro-chefe, certo? Por exemplo, no governo Fernando Henrique, o principal programa dele era o Comunidade Solidária, que era o quê? Promover a ação das organizações civis para que elas prestassem assistência social, por exemplo, falando só de um campo. Elas são extremamente importantes. Tem uma parte das proteções sociais que o Estado não dá conta. Nós somos um país complexo e com muitas necessidades. Na área de assistência social, o Estado provê a proteção básica e de média complexidade, mas a de alta complexidade, na maior parte das vezes, são as entidades. Do que a gente está falando? Eu estou falando de crianças em trabalho infantil, situação de rua, pessoas que precisam de serem institucionalizadas, que as pessoas vão conhecer mais o nome asilo, certo? Assim, mas o nome é instituições de longa permanência, casas-dias. Então tem uma série de serviços que só o Estado não daria conta. Então é extremamente importante, tanto na área de assistência quanto na área de saúde, essas entidades. O papel delas é importante. Agora, o que é mais ou tão importante quanto? É a coordenação e a gestão única a partir do Estado. Porque o Estado tem que falar, olha, tal entidade, é necessário que você ofereça esses serviços, mas num padrão e sem nenhum tipo de discriminação. Não pode ser as pessoas da sua religião ou de determinado recorte
tem que não haver discriminação e o padrão tem que ser o mesmo para todos. Então isso é regulação do Estado, porque poucas pessoas entendem assim. A gente em geral, quando pensa em políticas sociais, pensa em transferências de renda, certo? E pensa em serviços, mas boa parte das políticas sociais é regulação. Então há 50 anos atrás tinha muitas pessoas com bócio, certo? Com papo, antigamente a gente chamava de papo. E aí regulou o quê? Vamos colocar iodo no sal. É uma regulação simples. E aí a gente pensa, tinha muito problema de visão, então regula colocar vitamina A em vários produtos, diminui uma série de doenças. Então a regulação é extremamente importante. Sobre esse papel do Estado, como é que você vê discursos que são muito recorrentes na política brasileira recente, de que o Estado deveria se ocupar apenas de saúde, educação e segurança? Isso está na boca, né, de muitos parlamentares, de até chefes de executivo, que defendem que todo o resto possa ser tocado ou gerenciado pela iniciativa privada. É uma visão bastante restrita do papel de Estado. Tem uma série de áreas, e em especial as políticas sociais, que quando reguladas pelo mercado, elas não vão cuidar de absolutamente todo mundo. Inclusive, eu costumo a falar com os meus alunos assim, tem que assistir filmes dos Estados Unidos, mas tem que assistir os documentários, porque no filme todo mundo é muito bonito, todo mundo é saudável. Quando a gente assiste os documentários, a gente entende que mesmo a sociedade que vende que é tudo muito bonito, na verdade as condições de saúde, por exemplo, são precárias, e as condições sociais de uma parte da população são precárias, portanto, não é tão legal quanto parece nos filmes, né? Ou seja, a gente tem que entender que a realidade, sem a regulação do Estado, o mercado vai excluir uma boa parte da população e pode excluir mesmo quem tem condições. Nessas catástrofes naturais que a gente está vendo, tem uma pessoa de família de classe média que tinha absolutamente tudo e do dia para a noite perde a casa, perde a fábrica, perde toda a sua produção. Ela não precisava do Estado. E aí, se a gente tivesse essa visão, essas pessoas então não estariam podendo contar com o Estado numa hora dessa. Nós não estamos falando de pessoas que são pobres. Elas ficaram pobres do dia para a noite. Então, tem que ser pensado essa necessidade de que o mercado resolve todos os problemas, ela chega a ser ingênua. Natália, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Em 27 minutos não dá para a gente falar de tudo, mas falamos aí de educação, saúde, assistência social, outros desafios do Estado brasileiro. E fala aí para o nosso telespectador também como é que ele que se interessar em saber mais, né, sobre as políticas públicas pode ter acesso a esse material. O livro é uma coleção de artigos, né, os livros, a trilogia, e eles estão à venda, são duas editoras, né, a editora Fino Traço e a editora UFMG. Se acessar o site, vai conseguir não só ver os livros, mas conseguir abrir os sumários para entender qual livro, porque eles funcionam na trilogia, mas eles também funcionam individualmente. Eu imagino que eles vão ser uma fonte de informação para um cidadão que queira estar bem informado, mas também para os professores de educação do ensino médio. Eu acho que vai achar muita coisa interessante para trabalhar com os alunos também. Sucesso com a obra. Muito obrigada. Eu conversei com Natália Sátiro, professora de Ciência Política da UFMG. Ela é uma das autoras e organizadoras da trilogia Descomplicando Políticas Sociais no Brasil. Falamos sobre as principais reflexões da obra coletiva lançada pela editora da Universidade Mineira, com artigos que detalham as diversas ações setoriais do Estado voltadas ao cumprimento de direitos previstos na Constituição Cidadã do país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.